Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games e hoje trazendo para vocês mais um vídeo de análise dos episódios de Haikyuu to the Top. Hoje vamos falar sobre o episódio 17, que se chama Gatos vs Macacos, que começa aí uma série de 2 episódios para mostrar um jogo em paralelo da Nekoma. Mas antes de começar, aquele recado de sempre. Deixa seu like, se inscreve no canal e principalmente compartilha esse vídeo que vai ajudar muito o nosso trabalho. Inclusive, no primeiro link na descrição, gostaria de fazer um convite para vocês, que vocês dessem uma passada lá, que é a nossa página do Apoia-se, caso você queira me ajudar a trazer mais conteúdo e mais qualidade aqui pro canal. Dá uma passadinha lá, vê se você tem vontade de ajudar a gente a crescer cada vez mais e participar do nosso grupo exclusivo ali de apoiadores, que a gente tá fazendo algumas lives exclusivas pros apoiadores, né, de gameplay, de sessão cinema, assistindo um filme, assistindo uma série, assistindo Haikyuu. Inclusive os apoiadores estão entrando para comentar nos meus vídeos de react de Haikyuu, como vocês puderam ver ontem. Passa lá, sem compromisso nenhum, dá uma olhadinha, vê se você tem vontade de ajudar e fazer parte do nosso grupo. Então esse episódio ele foi uma adaptação de impressionantes, 1 capítulo e meio, quase 2 ali, um pouquinho mais do que 1,5, né? E isso é uma ótima notícia na minha opinião, porque basicamente ele consegue focar muito bem em adaptar todo o mangá completamente, todas as informações praticamente, vai ter uma coisinha ou outra que ficou de fora, mas a gente vai comentando no decorrer da análise, mas cara, eu fiquei muito feliz pela o teor da adaptação desse episódio, que ficou muito acima do que nós estávamos vendo ultimamente. Até porque esses 2 capítulos que ele adapta não tem tanto do jogo da Nekoma contra a Sarukawa, né, que são os gatos contra os macacos. Então ele faz uma adaptação dos capítulos 265 e 266. Inclusive, o título Gato vs Macacos é o título do capítulo 266, né, que vai compreender um pouquinho desse jogo da Nekoma contra a Sarukawa. Então aqui no comecinho do episódio ele já começa fazendo uma inversão de acontecimentos, né? A gente viu que os episódios anteriores têm feito um pouquinho disso, né? Movendo alguns acontecimentos de lugar, justamente para ajudar a dar uma ênfase narrativa para a história que eles estão contando naquele episódio em si, né? Então aqui nesse começo de episódio eles mostram ali o comecinho da partida da Nekoma, né? Só que o mangá ele vai começar com o pequeno flashback que tem, mas a gente já vai entrar nesse papo, e aí ele começa a apresentar um pouquinho dos 2 times que estão jogando ali, né? A Nekoma do técnico Nekomata, que está representando Tóquio, e também a Sarukawa do técnico Aritaka, que está representando Ishikawa. E logo depois da abertura, então, nós voltamos para a cronologia normal do mangá, né? Que é um pequeno flashback ali da primeira noite, né? Da véspera do Nacional, que aí nós vemos os terceiranistas da Nekoma conversando ali, né? O Yaku, o Kai e também o Kuro, mostrando um pouquinho das expectativas deles, né? Eles falam ali que é o primeiro Nacional da vida deles. Coitados, né? Eles mereciam muito mais, porque eles são um time incrível, maravilhoso, perfeito, né? Como eu te amo. Mas eles estão ali naquela expectativa gostosa, né? Antes da primeira partida, pensando como que vai ser, como eles queriam que fosse mais longe para eles poderem andar de trem-bala. E aí o Kuro tá comentando sobre o próximo Nacional já, né? Ele começa a falar, pô, quando os nossos Kohais, né, que são os calouros deles, estiverem no próximo Nacional, se for num local mais longe, a gente consegue viajar um pouco mais, né? E aí o Yaku até brinca falando, pô, você tá acreditando que a gente já tá classificado, né? Ele falou, pô, bota fé nos Kohais, tá ligado? E aí nós vemos o Kema chegando ali, né, querendo pegar uma bebida para se esquentar na noite gelada de Tóquio ali, e aí eles começam a comentar sobre essa questão do Kema não parecer muito um atleta, né? Ele não tem uma aptidão física muito grande, tanto que a estamina dele é muito baixa, ele acaba se cansando muito rápido. O Kuro mostra bastante da preocupação, né, porque ele fala que quando o Kema ele era mais novo, sempre depois de um longo dia de treino ou então de uma partida muito intensa, o Kema tinha altos momentos de febre, né, porque ele acabava se esforçando demais e o corpo dele meio que não aguentava, né? Só que aqui no Nacional ele sente que ele vai se esforçar um pouco mais e eles até fazem uma relação com o Hinata, né? Que o Hinata tem sido essa figura muito importante pro Kema, que tem empurrado, ele tem incentivado ele a dar cada vez o melhor, porque ele não quer perder pro Hinata, sabe? Ele tem uma questão de rivalidade, de amizade com o Hinata que por algum motivo, e nós sabemos qual é, né? Porque o Hinata é incrível, que ele não quer ele não quer perder justamente para essa pessoa. E aí nós vemos um pouco mais a interação desses personagens, muito mais para contar sobre o Kema, né? Porque nesse capítulo tudo vai ser meio que girar em torno dele pra gente conhecer um pouquinho do background desse personagem, mas nós vamos pincelando ali outros ao redor, né? Tanto que o Kuro já chama a atenção do Kema pra ele não ficar jogando videogame até tarde, porque isso pode prejudicar o sono dele. E ele fala, não, eu paro
hora que eu quiser, mas isso não quer dizer que eu não me importe com as pessoas ao meu redor, né? Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele pode acabar prejudicando o time, né? A gente vê que ele tem muito dessa questão de pensar nos companheiros dele acima de tudo, né? Que não vai ficar, por mais que ele seja viciado em jogar videogame, ele não vai ficar jogando até tarde se ele vai prejudicar o time. E aqui mostra um pouquinho da relação do Kema com o esporte em si, né? Que ele fala que ele não ama, mas ele também não odeia, que ele não tem um motivo muito forte pra ficar, mas também não tem um motivo pra sair. Só que ele não gosta muito de perder o fôlego, ficar cansado, suar, mas ele gosta bastante de aumentar as suas habilidades, né? Ele usa o termo level up, porque ele vai ter muito dessas referências de RPG, de videogames na vida dele. Inclusive o Kuro fala de uma vez que ele tava treinando, ele tava correndo, e aí na hora que ele passou na frente da janela do Kema, viu que tava tudo aceso, ele pensou que ele tava até virando a noite de tanto jogar videogame. Porque os pais do Kema basicamente proibiram ele de virar a noite jogando videogame. Só que ele falou assim, eu vou acordar às 2 da manhã, porque aí eu não vou virar a noite, mas eu acordo cedo pra poder jogar o máximo que eu puder. E que mesmo assim, quando os pais deles descobriram isso, brigaram com ele da mesma forma. E aqui tem até um flashback bem rapidinho, mostrando um pouquinho da relação do Kema com o Kuro, que vai ser muito mais abordado lá na frente, tá? Mas que mostra ali ele jogando videogame no quarto, o Kuro tá lendo uma Shonen Jump, né? A revista de mangás lá do Japão. E aí o Kema fala assim, você quer ir melhorar suas habilidades, né? Você quer ir subir de level, como ele meio que fala. E aí o Kuro aparece chorando. E aí você entende que eles perderam a partida naquele dia, né? E aí o Kuro fica frustrado. Porque tem bastante disso em Haikyuu, né? Sobre a frustração de perder e buscar ficar melhor. E aí termina ali com uma piadinha do Kuro com o Yaku, né? Que eles ficam disputando quem que vai aparecer mais no final, quem que vai chamar mais a atenção. E a gente tinha visto isso nas ovas, né? Que o Kuro e o Yaku, eles são bem rivais, apesar de serem muito amigos, eles ficam discutindo por qualquer coisa, eles são nerdões, tá ligado? Eles ficam se xingando com termos técnicos de química. E aí tem muita gente que acha que o Kuro, ele é tipo, nossa, ele é o garanhão, um pegador. Não, ele é nerd, tá ligado? É um nerdão bobão, assim, ele fica discutindo com o Yaku por besteira. Voltando então pro jogo da Nekoma contra a Sarukawa, a gente começa a ver ali que a partida pega um rally muito extenso, né? Os dois times muito focados na defesa, eles não deixam a bola cair. E não é por mais nem menos, né? Porque o Aritaka, que é o técnico da Sarukawa, ele é ex-discípulo do Nekomata. E o Nekomata sempre teve essa coisa do connect, né? Que é o lema da Nekoma, que é sempre conectar as jogadas, nunca deixar a bola cair, ser um time extremamente defensivo, ter uma defesa acima da média, né? Um alto nível de defesa. E o Aritaka leva um pouco disso para Sarukawa. Só que a Sarukawa, além de ter uma defesa muito forte, ela tem um plano muito simples, que é basicamente jogar o máximo possível para que o Kema se canse, que ele fique rodando em círculos ali, que ele fique indo de um lado para o outro sem parar. Então eles ficam revezando essas jogadas, para que a Nekoma sempre continue atacando e a Sarukawa consiga sempre continuar conectando as jogadas. Porque aí o Kema vai ficar cada vez mais sendo acionado, porque querendo ou não, em toda jogada, quem é a pessoa que mais pega na bola é o levantador. Então a ideia é quebrar o cérebro da Nekoma, destruir o cérebro da Nekoma, que é o levantador deles, né? Tanto que o Aritaka, né, o técnico, ele fala que o Kema não é um jogador que ele quebra psicologicamente, né? Ele não cai em provocações, ele não fica desestabilizado, mas que ele pode quebrar na parte física, ele pode se cansar, porque ele não tem uma estamina muito forte, como a gente acabou de descobrir, né? E o Suguru, que tá assistindo ali com a Mika, né? Inclusive no começo do episódio eles fazem uma inversãozinha ali sobre os acontecimentos, que ao invés do Suguru já tá assistindo a partida, ele meio que chega depois, enquanto a partida já tá em andamento, né? Pra meio que justificar o porquê que ele tava lá no jogo da Karasuno, e aí ele veio pra cá pro jogo da Nekoma, que era o jogo que ele queria assistir de fato, que são os conhecidos dele, né? E ele fala justamente isso, que a Sarukawa meio que não marca de propósito, ela não tá tentando finalizar as jogadas, eles estão tentando fazer com que as jogadas se prolonguem cada vez mais, justamente para cansar cada vez mais o Kema. E o técnico da Sarukawa, ele está disposto a abrir mão do primeiro set justamente só para cansar o levantador deles, né? Porque ele sabe que é o pilar principal do time e que muito provavelmente isso vai acontecer logo. E aí nós somos apresentados ao passado do Kema, né? Mais precisamente no período do primeiro ano do colegial dele, quando ele chega na Nekoma, né? Eles logo mostram ali a Nekoma fazendo seu treino matinal, fazendo uma corridinha, e o Kema bem para trás do grupo, porque ele não consegue correr, né? Ele não consegue alcançar, ele não tem o mesmo vigor físico para conseguir alcançar a galera. Mas vocês lembram que eu falei que o Kema usa muito dessas linguagens de RPG, de videogame,
game, e ele usa isso exatamente aqui para poder se motivar, né? Porque ele meio que deixa a imaginação dele levar ele, para ele não ficar pensando no cansaço, não ficar pensando na dor, não ficar pensando no que ele tá fazendo ali, naquilo que ele não gosta muito, né? Então a gente vê todos os elementos de RPG ao redor dele, magos, dragões, dinossauros, baús encantados, armas especiais, tanto que tem uma referência aqui ao gancho do Zelda, que é muito legal. E aí ele conhece o seu grande rival do primeiro ano, que é o Torá, né, o Yamamoto, que a gente viu ele muito fazendo rivalidade com o Tanaka, né, lá no jogo da Nekoma contra a Karasuno, mas aqui a gente descobre que eles desenvolveram uma amizade com rivalidade muito forte. E o Yamamoto tem muito disso, né, de levar as coisas com garra, com determinação, com vontade, né, fazer as coisas dando 200%, e ele fica tipo puto com o Kema, porque o Kema ele é meio largado, ele não consegue fazer as coisas nessa mesma empolgação, porque ele nem se empolga com essas coisas, ele nem quer se empolgar, então ele só faz as coisas ali meio molenga, né? E a gente tem essa rivalidade se formando, né? Com o Yamamoto querendo levar tudo ao extremo, né? Com a grande determinação que ele tem, e o Kema ali meio molengão, mas ele também não tem vontade nenhuma de perder, né? Tanto que tem uma hora ali que eles estão fazendo um simples exercício de passe, e aí o Yamamoto corta com tudo em cima do Kema, só que o Kema ele não é ruim de bola, tá ligado? Ele é muito habilidoso, só que ele só é molenga. E aí ele faz uma recepção perfeita ali, e na hora do Kema fazer o corte, ele dá só uma deixadinha assim pro Yamamoto se jogar e cair no chão. Então, tipo, ele fica assim, tipo, seu trouxa. Tanto que tem uma ceninha aqui que é um pouco encurtada no anime, né? Que é a hora que os veteranos falam pro Yamamoto não pegar tão pesado no treinamento, né? Pra ele não se machucar, não ter nenhum problema. E aí aqui o anime não mostra que ele tá meio que lembrando de quando ele tava indo pro ensino médio, né? Quando ele ia entrar na Nekoma, que ele tá conversando com alguns ex-colegas de classe, muito provavelmente, é isso que dá a entender a cena, e que ele fala, não, porque você se esforça demais, Yamamoto. Ele fala assim, não, porque eu tô indo pra Nekoma, é uma escola de macho, jogar um jogo de macho, e aí ele tem todo esse vigor, essa testosterona, que é uma besteira só, né? Mas tipo, mas que isso acaba se refletindo bastante na primeira partida, no primeiro amistoso da Nekoma, com uma nova formação, né? Eles estavam testando ali uma formação com os novos calouros, né? Então tem o Kema como levantador, o Yamamoto como ponta, né? Já tinha ali um time mais experiente com o Yaku, Kai e também o Kuro. E aí eles acabam vencendo. O Kema é muito elogiado, né? Por causa que os passes dele são muito fáceis de cortar, são muito regulares. E aí nós temos, em contrapartida, em contraste, o Yamamoto, que não jogou muito bem, ficou muito nervoso, ele errou muitos cortes e muitos ataques, acabou trombando com o Kuro, atrapalhando o time, ele ficou muito nervoso, ele acabou mais atrapalhando do que ajudando o time, né? E ele fica muito frustrado com isso, né? Porque enquanto a gente tem o Kema ali que não se esforçava aparentemente, se dando muito bem, né? Fazendo muito bem a parte técnica, o Yamamoto, que era um cara do esforço, que tentava compensar tudo com vontade, ele acaba jogando muito mal. O Kuro fala, mano, não liga pra isso não, tá ligado? Foi nosso primeiro amistoso, a formação é nova, então você não tem que se preocupar, sabe? E aí o Kema, como levantador, ele precisa entender o time dele, né? Ele precisa estar conectado com os integrantes. A gente já viu muito disso com o Oikawa, a gente já viu isso muito com o Kageyama, da virada de chave do Kageyama, que ele tem que entender os jogadores, os seus comandados, né? Então a gente vai ter um pouquinho disso aqui do Kema, dele tentar se aproximar do Yamamoto, tentar entender o que ele tá pensando, por que ele é daquela maneira, né? Então ele chega pro Yamamoto e fala assim, cara, acho que você podia tentar dar uma relaxada, sabe? Você tá com muita tensão aqui nos ombros, você não precisa ficar tão duro, assim, tão se cobrar tanto, né? E ele fala, você acha que é fácil? Eu tô dando o meu melhor aqui, sabe? Tipo, tô fazendo tudo com o máximo de vontade possível. Aí o Kema questiona, mano, não é só questão de vontade, sabe? Por que você acha que é só vontade que vai resolver? E aí a gente vê que o Yamamoto tem uma percepção de tudo que ele fez errado, né? Que ele caiu na provocação, que ele tava olhando demais a bola. Aí o Kema questiona, mano, por que você tenta compensar tudo isso com vontade, sabe? Ele fala, mano, pra mim ficar sem vontade aqui, ficar sem vontade no treino é a mesma coisa, sabe? Tipo, eu tenho que estar dando o meu melhor. Eu tenho que dar 200% de mim. E aí o Kema confronta ele e fala assim, irmão, isso daí pra mim é só autossatisfação, tá ligado? Você ficar correndo mais do que deveria, ficar levantando mais peso do que você aguenta, não é questão de esforço, é questão de autossatisfação, sabe? E aí o Yamamoto fica putaço, vai pra cima do Kema, agarra ele ali, e o mais engraçado é que nesse momento os senpais ali, os veteranos, o Yaku e o Kai falam, mano, o que a gente faz? O Yaku fala assim, não, deixa os caras brigar, tá ligado? Eles estão se resolvendo, deixa eles, tá ligado? Mano, nunca vi um senpai
mais passivo, tá ligado? Tipo, não, deixa lá, ó, eles estão aprendendo, eles que aprendam sozinhos, tá ligado? Eles nem ligam. E aí nós vemos o Fukunaga, que é o outro calouro dessa equipe, e jogando um balde de água, né? Porque balde é briga de gato, você tem que jogar água mesmo pra ele poder separar. E o Fukunaga, ele é um neném compreendido e não valorizado por vocês, mas ele é perfeito, tá? Ele não é de falar muito, né? Ele fica, a maior parte do tempo ele fica calado, mas ele fala, ele não é mudo. Mas ele sempre dá as opiniões mais fodas nos momentos mais fodas. E aqui ele fala assim, ele vira pro Kema, e isso é uma pequena crítica a Crunchyroll, que eles não traduziram essa piada, esse momento do Fukunaga, que ele chama o Kema de Dostoiévski, né? Ele fala assim, você foi longe demais, Dostoiévski. E o Dostoiévski, ele foi um filósofo, escritor e também psicólogo russo, que ele mexia muito com essa questão da psique humana, os estudos da psique e do comportamento humano, né? Sobre essa questão de entender o próximo, entender as pessoas. E o Kema, ele acaba ultrapassando uma linha que ele não deveria ter ultrapassado. Ele deveria ter sido um pouco mais cuidadoso nesse sentido, né? Então, por isso que ele chama ele de Dostoiévski, que ao tentar entender o Yamamoto, ele acabou ultrapassando um limite que ele meio que não deveria ter passado. E o Yaku rachando o bico, tá ligado? Tipo, kkk, Fukunaga, você é foda. Mano, pior senpai, na moral. E é aí que o Kema e o Torá começam a se conhecer um pouquinho melhor, né? Entender um pouquinho o lado um do outro. O Torá entende que apesar do Kema não se esforçar tanto fisicamente, ele é um cara que não gosta de perder, que ele faz as coisas de uma maneira exemplar, sabe? Ele tem uma técnica muito refinada, só que esse negócio dele meio que dar uns migué, tá ligado? Tipo, ele acaba sendo percebido até pelo Kuro. Às vezes o Kuro briga com ele e fala assim, mano, eu tô vendo que você não tá dando um passo a mais aí que você devia ter dado, tá ligado? Tanto que tem até uma hora ali que o Kema e o Torá, eles acabam criando um vínculo de respeito, né? Que um olha pro outro e fala assim, pô, ainda bem que esse cara não é meu inimigo, não é meu adversário, sabe? E aí o Torá fala assim, ó, você pode me chamar de Torá, que é como os meus amigos me chamam, meus companheiros me chamam, né? Aí tanto que o Kema fala assim, eu tenho que te chamar assim mesmo? Ou você só tá zoando? E aí eles começam a brigar, o Fukunaga já vem chegando com o baldinho d'água, e aí volta pro jogo da Sarukawa com o Kema chamando o Yamamoto, né, justamente de Torá, que é esse nome íntimo, esse nome mais próximo que eles se permitiram utilizar, e aí eles fazendo as jogadas ali. Só que a Sarukawa continua em cima, continua marcando forte, né, forçando o Kema cada vez mais fisicamente, tanto que tem o Torá, ele acaba sendo bloqueado porque o Kema faz um levantamento por baixo ali, e aí tem até um momento aqui no mangá que eles cortam a explicação do porquê que é tão ruim fazer um levantamento de manchete e não somente de toque, né, por causa de questão de controle, de precisão principalmente. Não sei se eles vão incluir isso no próximo episódio, se é só eles fizeram um pequeno corte, mas eles já cortam ali direto pro final do episódio com a Sarukawa falando que eles querem esmagar a Nekoma. E aí encerra o episódio, e que eu vou falar que foi um dos melhores episódios da temporada, na minha opinião. A gente já tinha vindo do episódio 16, que foi perfeito, maravilhoso, o episódio ideal com o Tanaka. Esse episódio foi muito bom. Ele começa meio fraquinho, principalmente na parte que mostra o jogo ali da Sarukawa com a Nekoma. Eu comecei a ficar tipo, tá estranho isso aí, né? Mas no momento em que eles voltam pro passado do Kema, cara, é uma adaptação fenomenal, com um gráfico fenomenal, uma animação fenomenal, muito bonita, sabe? Muito fluida, muito gostosa de assistir. Parece que eu tô assistindo um episódio de um anime realmente que foca em colégio, sabe? Que a gente vê um pouquinho ali do dia a dia deles e tal. Então eu gostei muito da forma que eles adaptaram. E eu já tinha elogiado que eles trabalharam ali com um capítulo e meio, um pouquinho mais do que um capítulo e meio, quase 2, o que deu pra ser realmente produtivo esse episódio, mostrar muita coisa. Eu tinha previsto que talvez o episódio da Nekoma fosse um episódio e meio, né? Só que com o decorrer dessa temporada eu comecei a ficar um pouco preocupado e eu achei que eles poderiam querer rushar essa parte da Nekoma num episódio só. E eu fiquei extremamente feliz que realmente eles vão trabalhar com mais de um episódio para Nekoma. A gente vai ver mais um pouquinho ali dos jogadores entrando em ação, a gente descobrindo um pouquinho mais sobre esses jogadores da Nekoma, e é muito gostoso ver essa relação pessoal. Eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo com o Haikyuu principalmente, porque desenvolvimento de personagem é importante, relacionamento de personagens são importantes, porque eles vão meio que provocando um ao outro a mostrarem quem são cada um desses personagens, como eles agem, como eles pensam principalmente, né? Então esse episódio da Nekoma pra mim foi perfeito, foi incrível, foi
um mimozinho pra quem é fã da Nekoma, tá ligado? Porque, ó, muito bem trabalhadinho, muito bem adaptado, não faltou nenhuma cena importante, assim, sabe? Então, tipo, sem falar que a animação tava um primor ali na maior parte do tempo. Então a galera não tem muito o que reclamar desse episódio e eu principalmente não tenho nada a acrescentar, a não ser que eu gostei bastante da trilha sonora nesse episódio. Ela foi um pouquinho mais marcante, principalmente parece dando um tema musical ali justamente pra Nekoma, sabe? Então eu gostei bastante de como a trilha sonora agiu, que tá fazendo um pouquinho de falta nesses episódios. Não sei se você concorda. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que falar pra vocês. Eu amei esse episódio foi sensacional na minha opinião. Eu amo a Nekoma, eu adoro os personagens da Nekoma, eu gosto como eles são a contraparte da Karasuno, sabe? E a Furudate dá bastante pano pra Nekoma, né, pra desenvolver esses personagens aqui, pra gente se importar com eles. Eu gosto muito disso, mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui na caixa de comentários se você gostou ou não gostou, por que você gostou e por que você não gostou desse episódio. Vamos conversar mais um pouquinho, falar sobre esse episódio que foi uma delícia, eu amei. Tô feliz que semana que vem tem mais Nekoma, e isso é muito bom. E eu quero saber se vocês gostam da Nekoma, quem é o personagem que vocês mais gostam do time deles, que pra mim todos eu amo, mas o Yaku é meu xodó e o Kuro é lindo e perfeito, maravilhoso. Mas é isso, pessoal. Se vocês quiserem assistir Haikyuu de maneira oficial, vocês podem acompanhar na plataforma da Crunchyroll, que licencia oficialmente o anime aqui no nosso país. Muito obrigado de coração, espero que você tenha gostado dessa análise. Deixe seu like, se inscreve no canal e também compartilhe esse vídeo que vai ajudar muito o nosso trabalho. E também não deixe de conferir o primeiro link na descrição, que é a nossa página do Apoia-se. Dá uma olhadinha lá sem compromisso nenhum, vê se você tem vontade de ajudar, se você quer ajudar a gente a trazer mais conteúdo, mais qualidade para o nosso canal, fazer parte do nosso grupo exclusivo do Discord, onde a gente conversa bastante sobre Haikyuu, fala muito sobre outros animes, sobre games, sobre filmes, e também os apoiadores estão participando agora das reacts, tá sendo bem legal trocar essa ideia com eles, tá? Muito obrigado de coração, a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima gameplay. Falou, pessoal!